Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Já pararam para pensar? Hoje está terminando, né? É bom a gente, às vezes, parar um pouquinho, respirar e imaginar pensar alguns flashes da semana da gente, né? Às vezes não é tão bom, quando a semana da gente teve algumas dificuldades, né? Mas a gente tem que pensar que a gente está num plano maior do que estar preso só ao que está acontecendo naquele momento. Que eu acho que cada dia mais é uma maior dificuldade, né? Que a gente tem. Estar presente no momento que a gente está vivendo. Já pararam também para pensar isso? Como é difícil, né? As pessoas andam ansiosas, elas pensam, às vezes, no passado de uma forma tristonha, ou ficam tentando imaginar o futuro e aí causa ansiedade, né? Bom, eu escolhi esse tema porque eu me apaixonei por um livro que foi indicado aqui para mim, por um dos coordenadores do Salve, né? Que é o José Antônio, que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Alguém conhece esse livro? Quem que já leu esse livro? É lindo, não é? Eu acho que todo mundo nessa encarnação tem que ler esse livro. Independentemente do segmento religioso que você segue. É um livro muito bonito e é um livro cheio de dicas para a gente fazer uma reforma mesmo dentro do nosso ser. Então, na hora que eu comecei a ler esse livro, eu falei, a próxima palestra no Salve, que eu consegui compartilhar, eu gostaria de trabalhar num dos capítulos desse livro. E a gente trabalha baseado em coisas que a gente viveu ou estudou, né? Então, para quem já veio ao Salve, que já ouviu alguma palestra que eu passei, né? Eu já comentei que eu tenho um dos meus ofícios é ser psicanalista, né? E eu acho muito interessante como uma profissão que é praticamente uma medicina tem tanto a ver com a espiritualidade. Então eu gosto muito de trabalhar, quando apresento assim, a palestra, trabalhar as duas coisas. Primeiro, porque é um lugar seguro que eu sei que eu posso falar, né? É difícil a gente falar de alguma coisa que a gente não entende muito. E segundo, que eu acho que quando a gente compartilha, fala de saúde mental e emocional, que as pessoas estão precisando muito atualmente, e a gente linka com a parte espiritual, a gente está ajudando as pessoas encontrarem nesse momento assim difícil da vida, encontrarem referências para se segurar, uma luzinha assim no fim do túnel, sabe? Então, gente, o tema que eu escolhi é um dos capítulos, né, que fala do nosso passado. Ele é aliado ou ele é inimigo da gente? O que vocês acham? Esse senhor aqui, qual que é o nome do senhor? Hã? Armando, que nome bonito. O senhor pode explicar para mim por que você pensa que é aliado? Segura aqui para mim, por favor. O nosso passado, o nosso aliado, ele nos deu base para aqui, para chegar onde chegamos, ele nos deu muito conhecimento e experiência anteriores, e se a gente souber aproveitar o futuro, sempre como se deseja. Muito obrigada, senhor Armando. A senhora como chama? Sônia. A senhora pode falar um pouquinho, dona Sônia? Eu acho que o passado... Pode ir para pertinho. O passado, ele traz as raízes, cria raízes. Será que foram boas? Será que não foram? A gente procura tirar o melhor. Aquele que não foi bom, a gente valeu pela experiência. O passado, para mim, é experiência. Obrigada. Obrigada. E quando que o passado ele pode ser para a gente um inimigo? Quem que imagina isso? Quando o nosso passado pode ser um inimigo? Alguém já sentiu o seu passado como inimigo? Não precisa responder para mim, mas pode responder para você mesmo ou para você mesmo. Quando que o passado pode ser inimigo da gente? Ninguém sabe? Oi? Quando ele começa a se repetir no presente. O que mais?
Quando você vive o passado e acho que do passado, né? As coisas que te magoaram lá, elas ficam presentes na sua vida. Eu gosto de dar palestra aqui para ser um monte de gente inteligente e participativa, né, Rose? Então é isso, né? Quando a gente remói, a gente atualiza, número 11, gente, estão chamando aqui. Quando a gente fica remoendo o passado, a gente está pondo ele no presente e obstrui o presente e o nosso futuro. Mas, às vezes, é muito difícil não viver do passado. É muito angustiante, mas às vezes a gente não consegue se desprender do presente, do passado, né? Vamos pensar um pouquinho por que será isso que acontece. Como é que a gente poderia pensar em se desprender, tá bom? Pode passar, Rose? Se não fosse a Rose, a gente não seria nada aqui que está apresentando, viu, gente? Olha lá, ó. Eu achei bonita esse período de frases aí, eu trouxe para vocês. Passado é lugar para se criar memórias, não raízes. Que tem raízes, mas o que será que eles estão falando ali? Que a autor está falando? Não quer? Eu acredito que, apesar de nós termos raízes, de alguma maneira, eu acho que a gente fica lá, sabe? Não, é difícil para a gente voltar. E quando a gente toma consciência de que a gente está aqui hoje e não se prender ou não deixar se prender no passado, eu acho que é um tranco que a gente leva e fica difícil para a gente. Como a senhora chama? Sueli. Dona Sueli falou aqui, eu acho que é mais ou menos, a gente está falando de duas coisas diferentes. As raízes, como saber de onde a gente veio, né? Das origens, é uma coisa. Tem razão, Dona Sônia. Mas eu acho que o autor pensou da gente imaginar uma árvore com as raízes fincadas no chão e imóveis, né? Quando a gente fica preso no passado, a gente fica com essas raízes presas no passado, a gente não consegue se mobilizar. Quando a gente pensa, por exemplo, na psicanálise, né? Tem um psicanalista famoso, Winnicott, Donald Winnicott, que ele falava o seguinte, que às vezes acontece uma coisa muito traumática com a gente e a gente fica, naquele momento que aconteceu aquilo com a gente fica congelado. Olha que termo interessante. A pessoa que está congelada, ela não consegue andar nem para frente e não consegue sair de trás. Ela não consegue se mover. Então, acho que é mais ou menos disso que o autor aqui está tratando. Vamos definir o que é passado hoje aqui no Salve, nessa sexta-feira? Vamos tentar definir junto, construir o que é passado, para podermos conversar. Então, assim, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o que vocês acham que significa a palavra passado, para cada um de vocês. E quem quiser e puder passar sem medo de errar, porque não tem eu. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua memória e tem uma definição. Alguém poderia me ajudar falando o que quer dizer passado? O que passou, o que ficou, o que mais? Memória, o que mais? Experiências, o que mais? Lições, prática, o que mais? Vivência, o que mais? Olha quanto sinônimo que a gente achou aqui, né? Bastante coisa. Então, passado é importante, não é? É importante. Vamos ver aonde que ele pega. Definição, eu pus uma definição de um dicionário de sinônimos, tá? Palavras semelhantes. Pretérito. Olha que interessante, gente. Quanta coisa diferente. Antigo, anterior, último, derradeiro, pregresso. Olha essa palavra, ido, que foi embora. Remoto, retroativo, essa é perigosa. Retroativo.
ativo, né? Transato, longínquo, distante, primitivo. Essa também é pior, né? Primitivo é fogo, né? Embora que aqui a gente vai ver que a gente não pode esquecer que nós temos coisas primitivas dentro da gente. Nós temos que tomar cuidado com isso, na verdade. Tá? O que os espiritualistas definem como passado? Essa foi uma tentativa minha. Vocês podem discordar, podem ampliar ou corrigir, tá bom? A definição. O passado, para o indivíduo espiritualista, seja ele kardecista, umbandista, hinduísta, etc., é algo maior do que se compreende a vida atual. Quando a gente fala com uma pessoa que é espiritualista sobre passado, a gente não está falando só dessa vida aqui. A gente está falando de outras vidas pregressas que a gente traz junto com a gente e que a gente não tem total conhecimento, não é verdade? Ou seja, das outras encarnações que a gente viveu. Então, às vezes você tem uma criancinha, um adolescente, e às vezes ela fala, ou ele fala alguma coisa, e fala, nossa senhora, parece que tem uns 200 anos, né? Já passaram por isso? Com filho, neto, sobrinho. Então, porque às vezes é uma criança, é um adolescente, mas tem uma alma antiga. Tem muitos passados ali atrás, né? Pode remeter a outras vidas anteriores a essa, em que uma mesma alma encarnou e desencarnou em tempos e espaços diversos. Vocês concordam comigo? Então, e por que será que a gente não fica lembrando desse passado? É essa questão que eu acho interessante, né? Tem pessoas, às vezes, que são espiritualistas ou que olham para a filosofia espírita e falam assim, mas é muito cruel isso, a gente ter que reencarnar e vivenciar, às vezes, tanto sofrimento. Não aguento mais viver tanto sofrimento, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu não lembro disso? Por que né, Deus é tão bom, por que eu tenho que reviver essas coisas? Então, é um questionamento que a gente não faz sempre, mas quando a gente está passando por um sofrimento grande, a gente lá no fundo a gente se questiona, né? Então, por que será que a gente não se lembra desse passado? Que a gente não fica lembrando de tudo isso? Será que ia livrar a gente de sofrer algumas outras coisas? Será que ia livrar a gente? Vamos ver, né? Misericórdia de Deus mesmo, né? Para quem não... Misericórdia divina, eu vejo dessa forma. Porque a gente não sabe o que fez lá atrás. De repente, se você volta numa regressão ou qualquer coisa do tipo, você se depara com o que você fez, é aí que eu acho que pega aquele tranco que eu falei no início. Entendi. Eu acho também que é aprimoramento do que fomos na atualidade e o que deveríamos pensar e melhorar. Muito bom. Eu acho que a ideia é essa, né? Porque se você lembra de tudo, você pensa demais antes de fazer as coisas e esquece de viver a vida que você está vivendo agora. Muito interessante. Se você lembrar de tudo, né? Você para de viver a vida que você está vivendo agora. Então vamos ver ali. Se você encontra um inimigo seu, você lembra dele que você matou e que ele te matou. Como é que vai ficar essa história? Então, você vai poder reviver. A hora que eu fui estudar para fazer a palestra, tinha um senhor no YouTube, depois dei uma procuradinha lá se vocês se interessarem, ele dá um exemplo super radical, mas eu acho interessante. Ele diz assim, ele pega uma figura histórica muito cruel, que é Adolf Hitler, e ele diz que todo mundo, né, nós que somos espíritas, todo mundo pensa que está em evolução, não é? Nós não acreditamos nisso? A pessoa mais cruel do universo, até a mais bondosa, todo mundo está caminhando para a evolução. Não tem jeito de não evoluir, vai evoluir. Agora, vocês imaginem, essa figura histórica que foi Adolf Hitler, matou milhares de pessoas, né? Na Alemanha e no mundo. Vocês imaginam se ele reencarna e a gente sabe quem é ele? Como é que essa pessoa vai ter chance, né? Esse ser vai ter chance, esse espírito de evoluir? Ninguém, ou quase ninguém, vai querer estar próximo ou ajudar essa pessoa. Então é uma coisa interessante da gente pensar, né?
Tem uma frase aqui do Belchior que eu estou vendo ultimamente que está bem em moda, né? Ele já desencarnou, mas está em moda, né? Peraí, deixa eu ver que até eu estou com dificuldade, gente, de ver ali. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Então, é muito boa, né? Se já é difícil lidar com os traumas e as mágoas desse passado que nós estamos vivendo aqui terreno, será que a gente não tem que ter a humildade de pensar, se a gente soubesse o que a gente passou nas outras encarnações, a gente ia dar conta? Não ia suportar, né? Vamos pensar assim, quantas vezes a nossa atual encarnação, alguém faz alguma coisa pra gente, dentro da nossa família, dentro da nossa infância, na nossa adolescência, até na vida adulta, num relacionamento amoroso, e a gente fica traumatizado, a gente fica magoado, as pessoas vivem sofrendo porque elas não conseguem perdoar. Como é que a gente ia fazer, relembrando nas outras encarnações, o que fizeram com a gente, dos nossos traumas e das nossas angústias? Então, quando as senhoras falam que Deus é misericordioso, né? Ele é, né, gente? Porque a gente tem que entender que na nossa limitação humana, a gente pode pouquinho. A gente não pode tanto assim. E aí que eu acho que é legal, que eu falo que a parte psíquica e emocional do ser humano linka com a espiritual. Vou mostrar para vocês, tá? Peraí. Essa é um trechinho do livro, tá? Vou ler para vocês. A natureza nos leva ao esquecimento do passado para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas dos nossos procedimentos através da análise dos pendores e dos impulsos, interesses, atrações que formam o conjunto das nossas reações, denominadas tendências. Então, quando você sente alegria, amor, raiva, ira, tristeza, solidão, preguiça, desânimo, tantos outros afetos, quando você sentir todas essas sensações, pode ter certeza que isso tem história. Dentro de você, no seu íntimo, você tem herança da pessoa que você foi nesse passado e da pessoa que você foi nos outros passados das suas outras vidas. Essa riqueza que a gente tem que lidar. Não é ficar tentando descobrir o que a gente foi, o que a gente viveu nas vidas pregressas da gente. Quando alguém provoca na gente a raiva, que é um sentimento humano, o que você faz com a sua raiva? Quando alguém te deixa irado, o que você faz com a sua ira? Quando você sente um amor infinito por aquela pessoa, aquela situação, você consegue demonstrar? As suas questões, os seus nós internos, esses daí são os segredos da sua evolução. É nisso que a gente tem que focar para tentar evoluir na vida atual. Papai do céu e a mamãe do céu, e todos os anjos e os mestres ascensionados, os nossos guias, eles estão abertos para a gente, mostrando o tempo inteiro aonde é que o negócio pega. É a gente que não está escutando, é a gente que não está enxergando, é a gente que não está aberto para isso. A hora que a gente se abre para isso, é muito lindo. Quem já teve essa experiência, quem está tendo essa experiência, eles chegam todos próximos e falam no ouvido da gente: olha, Maria, João, a pessoa está te provocando, está gritando na sua cara, mas presta atenção o que você vai fazer com isso. Aquela pessoa que ali atrás te magoou, te ofendeu, está te pedindo desculpas agora, do jeito dela, não é do seu jeito. Presta atenção o que você vai fazer com isso. Olha quantos sinais que a gente tem diariamente, hora após hora,
que o ser infinito, o absoluto, traz para a gente de chance para a gente evoluir. É aí que está a nossa evolução. Às vezes as pessoas ficam querendo remexer lá atrás para tentar imaginar o que tem que fazer aqui na frente. Está na nossa atualidade, está na nossa frente. Vocês entendem, concordam, discordam? Quem quiser fazer comentário pode, tá bom? Vamos continuar então. Ó, aqui está a parte que eu falei para vocês que tem uma semelhança com a psicologia, com a psicanálise. Olha só, eu trouxe para vocês um funcionamento que a gente aprende, que eles comparam, né, os psicanalistas comparam o aparelho psíquico humano com o iceberg. Então, a parte de cima do iceberg, olha o tamanho dela aqui pequenininha, gente, é o consciente. É o que a gente faz no dia a dia. Acorda, faz higiene pessoal, toma café, conversa, não conversa, briga, tenta resolver problema, paga conta, isso aí é o consciente, tá? Ali tem os nossos pensamentos e as percepções objetivas da vida. Todo mundo entendeu até aí? Então agora vamos aprofundar, olha lá. Aí tem o pré-consciente. No pré-consciente tem a memória e alguns conhecimentos armazenados que às vezes pulam para fora da cabeça, assim, da gente, pro consciente. Sabe quando a gente está assistindo um filme e aí sabe aqueles filmes que a gente chora pra caramba? Que a gente lembra de uma situação ou que a gente não lembra, mas a gente fala, nossa, esquisito, isso aí parece comigo. Já passou? Já passaram por isso? Ou uma pessoa chega e fala uma coisa para você que você precisava ouvir, sem saber nada do que você está passando? Então esse aí é o pré-consciente. Todo mundo reconhece que tem consciente e pré-consciente aí? Então eu vou mergulhar mais um pouquinho agora, ó. Aí temos o inconsciente. São as motivações egoístas. Sabe as coisinhas feias que a gente tem vontade de fazer? Com o outro, com a gente mesmo, as coisinhas proibidas? Sabe as coisinhas feias que a gente fez e que a gente não conta pra ninguém? Tá lá, ó. Armazenadinho lá numa gavetinha bem trancada. Todo mundo tem. Quem fala que não tem, não está sendo honesto consigo mesmo, viu? Porque nós somos humanos, a gente está no planeta Terra. E não é um planeta muito evoluído. Todo mundo aqui tem um telhadinho de vidro, né? Tem graus, né? O telhadinho de vidro tem graus, mas todo mundo tem. Aí as crianças, os adolescentes podem ficar tranquilos, que ainda estão vivenciando essa parte, morrem de culpa. Não precisa ficar tão culpado assim, não. Mamãe, papai, vovô, vovó, titia, todo mundo aprontou alguma coisinha na vida, viu? Tá lá guardadinho. Desejos. E não é só desejo sexual, é desejo de qualquer ordem. Sonhos, desejos mais profundos, que até você mesmo não tem noção. Né? Tá lá. Medos. Sabe onde aparecem essas coisas? Vocês vão reconhecer nos sonhos. Sabe por que aparece no sonho? Porque no sonho o consciente está dormindo, está relaxado, aí ó, sobe tudinho para cima. Por isso tem gente que está tendo pesadelo, acorda rapidinho. Porque é um jeito de cortar, controlar, né? Motivações violentas, todo mundo tem. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem inveja, todo mundo tem vontade às vezes de bater em alguém, alguma coisa, jogar longe. A diferença é que tem gente que faz e tem gente que não faz. Só que, fazer é feio, não fazer é bonito. Não é bem assim. Às vezes você não faz, mas aí você faz uma fofoca. Às vezes você não joga nada em ninguém, mas aí você xinga a pessoa baixinha e deseja o mal dela. Então, todo mundo tem. A gente tem que trabalhar isso daí. Experiências infantis traumatizantes. As pessoas carregam isso com elas. Agora, aonde está o espiritismo aí, Alessandra? Quando a gente pensa em outras vidas, quando a gente pensa no passado, o que acontece com esse inconsciente, gente? Ele fica um iceberg bem maior, bem grandão. Então, olha só como a gente precisa prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente faz. Prestar atenção não é você ser um juiz cruel com você mesmo. Ao contrário,
É você olhar com carinho, com compaixão para você mesmo e falar, poxa vida, eu reencarnei aqui, então eu devo estar melhor do que eu estava. O que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Porque é isso que traz a felicidade da gente, não é verdade? Hoje, por exemplo, sábado à noite, está uma noite linda. Olha o nosso rolê aqui hoje. Sexta, né? Sexta-feira, obrigada, né? Olha, até eu tô perdidona já. Olha o nosso rolê de hoje, ó, tá cheio de menina jovem aqui, ó. O rolê da gente é aqui, ó, que delícia. Então, a gente está numa tentativa de trabalhar esses passados, esse iceberg, para ele ficar menorzinho, né? Nesse caso, é legal uma parte dele até derreter e misturar com esse planeta maravilhoso que a gente tem do lado também. Não é verdade? Então, eu vou ler só essa parte aqui, peraí, só um pouquinho, Rose. Na psicanálise, por exemplo, temos o aparelho psíquico dividido basicamente em consciente e inconsciente. E há fatos dos quais nunca mais nós vamos recordar, ainda bem, né, gente? Tem coisa que a gente vai morrer, vai desencarnar e não vai lembrar. Que bom, né? Isto é um tipo de proteção que a gente tem. A gente não pode lembrar de tudo, senão a gente vai ficar aflito. É a mesma coisa da gente lembrar das outras vidas. Olha como parece. Não é interessante? A ciência e o espiritismo pensam parecido, né? De acordo com os estudiosos dessa área, pois nos dão a chance de nós focarmos nas questões principais, a partir dos problemas atuais que surgem e que são da nossa responsabilidade. Ou seja, ao invés da gente ficar tentando reviver as coisas, os problemas, para pensar, justificar o que a gente não está conseguindo fazer na vida da gente, quando aparece um problema atual, a gente pode parar e pensar, estou com dificuldade com relação a isso. O que eu estou sentindo? É bom? É ruim? Qual a saída que eu posso ter para resolver isso? Eu estou com raiva, eu estou com inveja, eu estou triste, eu estou deprimido. Como é que eu posso resolver isso? Encarar o real. Porque quando a gente volta para o passado, a gente vitimiza, a gente não se move, a gente usa o nosso passado, a gente se culpabiliza ou culpabiliza os outros para não sair do lugar. É uma fuga. A gente está fugindo da realidade, a gente está fugindo do que a gente precisa fazer aqui na Terra. Tá? O Espiritismo se aprofunda ainda mais, pois de acordo com a minha leitura, o inconsciente vai para além dessa nossa vida terrestre. O esquecimento, ou seja, esquecer das vidas passadas, não é um problema, é uma nova chance que a gente tem, né? Então, ao passado, a gente tem as mágoas, o presente, o que a gente pode fazer? Reelaborar essas mágoas, compreender por que aquela pessoa magoou a gente. É uma pessoa adoentada, é uma pessoa que está numa evolução menor do que a nossa, é uma pessoa que foi criada, né, com dificuldade, uma pessoa que tem uma doença mental, às vezes. Então, só de você conseguir explicar isso para você mesmo, isso não quer dizer que vai perdoar, mas só se você conseguir explicar isso para você mesmo, dá um alívio no coração, na alma da gente, né? Talvez você possa escolher, então, caminhar para o perdão dessa pessoa. Perdão não é uma coisa fácil de fazer. Às vezes a pessoa fala, você tem que perdoar. Quando falam isso para você, você está furioso, dá vontade de jogar aquele que fala também, né? Bem longe. Por quê? Às vezes a gente precisa de uma vida inteira para perdoar uma pessoa. Porque às vezes ela faz coisas graves demais com a gente. E se a gente morre, desencarna e não perdoa? Aí a gente vai viver uma outra vida. Mas é para ficar desesperado com isso? Não. Eu acho que o importante é a gente estar no caminho de querer pensar o perdão. Se vai perdoar ou não, se deu tempo ou não, é uma outra questão. A gente é humano. Aí é que é a compaixão com a gente mesmo. Eu estou fazendo na medida do possível. Eu estou fazendo. Eu estou caminhando para isso. Mas eu preciso do meu tempo. Porque aquilo que aquela pessoa fez para mim é muito grave. Só que aí, enquanto você está nesse movimento de perdoar, você tem que prestar atenção nas suas atitudes.
Se você diz que você vai perdoar e fofoca com o outro sobre aquela pessoa, usa palavras fortes para dizer do caráter daquela pessoa, será que você está mesmo querendo perdoar? Será que você está dentro desse processo? Precisa se autopoliciar. Essa palavra é feia, policiar, mas a verdade é isso mesmo, né? Você tem que se auto-observar, né? Atos equivocados. Quando a gente tem atos equivocados ou alguém tem com a gente precisa refletir, observar os reflexos desses atos afetivos, né? Novos reflexos afetivos, novas oportunidades, novas escolhas. Quando a gente faz um ato equivocado e a gente percebe que fez, ali apareceu uma luzinha de novo. Olha que lindo, né? Como Deus é generoso. Toda vez que você faz um ato errado com alguém, com você mesmo, você tem a possibilidade de falar, opa, acho que pisei na bola. E aí você pode pensar naquilo. Não é uma vergonha isso, gente. Todo mundo erra. Desde que a gente nasce pequenininho, a gente já erra. Faz parte da nossa história espiritual. O que a gente faz com o erro é que é diferente. Tá? E às vezes também a gente erra e não percebe, não é verdade? Aí, lá na frente, a pessoa fala uma frase para você, você fala, nossa senhora, pisei na bola. Magoei aquela pessoa. Sempre é tempo. Ah, mas eu fiz isso com essa pessoa, ela desencarnou. Vai lá, faz uma oração para aquela pessoa, peça desculpas. Ela desencarnou, mas ela continua a história da vida dela. Em outro plano, ela vai escutar você. Se você vai ser perdoado ou não, isso é uma questão da pessoa, não é sua. Aí a gente está falando da vida dela, do reencarnar dela, tá? Se ainda não conseguimos eliminar certos pensamentos e ímpetos inferiores, mas nós evitamos as atitudes que deles poderiam nascer, guardemos na nossa alma a certeza de que estamos no caminho do crescimento. Quando o terreno... Peraí, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Arando, achei lindo esse verbo aqui. Arando o terreno para uma farta semeadura no futuro. Esperar colher sem plantar é ilusão. Nesse trecho do livro, o que o autor e a autora, né, que é o espírito, está dizendo? Tem muito espírita que faz só uma parte. O pai Júlio vive dizendo que no Hospital Esperança está cheio de espírita lá. Reclamando que fez pelos outros, que ajudou e que aí nesse outro plano espiritual esperava um outro tipo de reconhecimento. Para a gente fazer, tem que fazer inteiro. Tem que se comprometer inteiramente. Uma parte só não pode. Então, quando essa cena do arado, eu acho linda. Porque você tem a vida toda para fazer o teu caminho de melhora, de evolução. Então, você tem que olhar a terra, como é que ela está. Se aquela terra, ela está fértil. A terra somos nós, né? O chão somos nós. Aí você tem que arar a terra, você tem que tratar a terra. Depois você vai escolher pôr lá a sementinha, molhar, não é verdade? Deixar o sol bater ali, cuidar. Olha o trabalho que dá, né, gente? A evolução, ela dá muito trabalho. E aí, quando você começa a ver, quem gosta de mexer com plantinha, eu gosto muito de mexer com plantinha. A hora que você joga lá uma sementinha e que você vê que aquilo lá dá flor, dá fruto, é lindo, é emocionante, a gente é igualzinho. Por que o ser humano acha que é tão diferente de uma plantinha, de um animalzinho? Minha mãe está aqui, ela sabe, testemunha, né, mãe? A gente foi viajar uma época para o Rio de Janeiro e a gente chegou num restaurante e tinha um pé de maracujá. Aí eu fiquei louca com o pé de maracujá, que eles tiravam o maracujá e faziam um suco daquele maracujá. Nossa, que delícia, né? Aí o que eu fui lá e pedi 2 maracujás para a dona e trouxe para São Paulo. Aí cortei maracujá, joguei lá na grama e fiz lá uma oração, pedi, né, para que a natureza pudesse servir. Gente, a minha parede está lotada de maracujá.
Enormes maracujás. E aí eu achei que é uma coisa tão linda, tão abençoada, sabe? Aquele monte de maracujá, a natureza é tão linda. Por que será que, se Deus é tão bom com a natureza, será que Ele não vai ser bom com a gente? Será que se a gente plantar dentro da gente, a gente não vai colher nada? O que a gente pode pensar disso? Eu joguei uma sementinha, 2 de maracujá, e aí nasceu aquele pé lindo de maracujá. E de repente, será que a gente plantar dentro da gente vai nascer o que ali, né? Não é verdade? Se a gente está tentando isso há tantas vidas, quanta flor deve ter dentro da gente, né? Quanto fruto deve ter dentro da gente? E a gente poder oferecer para o outro, que é o nosso semelhante, né? E eu achei legal aquela ilustração. Vocês viram que tem os monstrinhos em volta da cabeça da moça ali, né? A nossa energia, a nossa vibração traz para dentro da gente tipos de espíritos que estão alinhados com a nossa vibração. Então, se a gente fica vivendo e remoendo o passado, a gente traz para próximo da gente espíritos que não são muito elevados. E esses espíritos também fazem a gente decair mais ainda. Então, murmurar, reclamar, xingar, ofender, falar mal, fazer fofoca, rapidamente, automaticamente traz para a gente uma regressão, se é isso que existe, e né, nessa vida aqui, nesse momento, traz doença física, doença espiritual, doença mental, doença emocional. Então a gente precisa vigiar. Não fala isso na Bíblia? Vigiai. Então, é um verbo muito importante da gente fazer. Vamos lá, então se vocês concordam comigo, para recomeçar, nós vamos precisar de uma coisa chamada esforço, aí eu pus reeducativo. A gente pode fazer isso até a gente desencarnar. Quem que vai vencer dentro de você? Nessa luta, quem vai vencer dentro de você? Você já se perguntou? Olhar para si mesmo com compaixão. Buda dizia que se a gente não tiver compaixão com a gente mesmo, a gente não tem com ninguém. Então, primeira coisa que a gente vai começar a fazer hoje, na sexta-feira, olhar para a gente com compaixão. Por que será que eu ajo desse jeito? Por que será que às vezes eu não tenho vontade de levantar? Por que será que eu estou tão triste? E não adianta responder se ofendendo. Isso não vai te levar a nada. Tenta buscar resposta. Se você não conseguir sozinho ou sozinha, pergunta para alguém que está perto, que você confia. E dá ouvido, dá atenção para essa pessoa. Compreender o quanto se pode sozinho e o quanto é necessário a ajuda de alguém. Às vezes a gente está tentando sozinho e não está conseguindo. Mas às vezes é presunção da gente achar que a gente vai resolver tudo sozinho. Somos seres sociais, a gente desde que nasce precisa do outro. Então por que a gente tem que resolver tudo sozinho? Isso também é não evoluir, né? Pedir ajuda se necessário. Criar uma rede, um conjunto de pilares pessoais para sustentar a sua decisão de mudança. Primeira coisa, tentar mudar a rotina. Isso é super difícil. A gente é muito viciado nas coisas, inclusive ruins. Então, para mudar a rotina, você vai tentar várias vezes. Mas não desista. Escolha uma rotina que você acha que você vai conseguir. Se você for desonesto na hora de planejar aquelas superstar, rotina, agora eu vou mudar da água para o vinho. Não vai conseguir. Tenta mudar pequenininho, né? Fala. Tem uma nova moda aí, que é um estilo... Tá, falar altinho. É um estilo que é basicamente assim. Ah, você quer ser uma garota desse tipo? O que é o tipo? É assim. Do nada, você só vai tomar suco verde, você só vai usar aquele tipo de maquiagem, você vai tomar banho 7 vezes por dia, você vai comer esse tipo de comida e você vai ser assim. Não é assim que funciona, então. A gente não quer ser superstar, a gente quer mudar um pouquinho a gente para evoluir. E isso é muito pessoal. O que você acha, por exemplo, que é importante para evoluir? Eu, por exemplo, eu tenho a oração, eu acho uma coisa muito importante.
começar o dia com uma oração faz a gente ser diferente. Isso é a minha opinião, da Alessandra, não precisa ser de vocês, tá? Meditação, tá vendo? Ela tá falando meditação. Tem uma outra pessoa que faz auto-reiki, aplica reiki em si mesmo, toma um banho de manhã ouvindo música. Cada um faz a sua oração, o seu jeito. Mas se você fizer isso persistentemente durante alguns meses na sua rotina, vira rotina. Mudou alguma coisa? Claro que mudou. Até a pessoa que está perto de você vai se sentir agradada, acariciada com a tua mudança. Então você tem que escolher algumas coisas. Tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de oração, acho que aqui bastante gente. Vir no salve de sexta-feira, é uma parte da rotina que é bom, né? Escrever, desenhar. Você escolhe alguns pilares para a sua vida nova, que você acha que vai trabalhar o teu íntimo de um jeito bom e que acaba refletindo no outro. Não é difícil, é fácil até. Pode parecer que não dá certo, mas você tem que ser persistente, né? Conversar com pessoas confiáveis sobre as angústias do seu passado, do seu presente, pessoas que você vê que gostam de você, que querem seu bem, que têm uma boa escuta. Compartilhar angústia não é uma vergonha, uma fraqueza, é ser corajosa, ser corajoso, é ter esperança, tá? Olhar progressivamente para as suas deficiências, mas com acolhimento e com carinho. Lembrem-se, todo mundo tem defeitos. Olhar para aquilo com carinho, para tentar melhorar é importante. Lembrar que Deus nos perdoa e que estamos todos em evolução. Esse não precisa nem comentar, né? Bom? Pontos, então, para a gente lembrar. O livro usa um termo que eu acho muito bacana. Esforço educativo. Quem disse que era fácil? Esforço mental, físico, espiritual, emocional, tá? Então, mexer na sua rotina, trabalhar com a sua autocompaixão diariamente, esperança a ser construída. Às vezes a gente está tão desesperançoso e a gente fala, transforma em palavra desesperança. Então, todo dia de manhã, tentar ter um pouquinho de esperança, que seja 1 hora no dia, depois cresce para 2 horas no dia, certo? Aquele dia que está difícil demais ter esperança, não ficar ruminando, pelo menos. Já é um exercício de esperança, não xingar, não ficar ruminando, não ficar reclamando, tá? Fazer parcerias com pessoas que te trazem coisas boas. São heranças do passado, tendências instintivas. O que são as tendências instintivas? Elas vêm com a gente. Se você é fofoqueira, fofoqueiro, você faz tempo, já tem de outras vidas. Vem junto no combo. Então tenta se livrar, minha filha, tenta se livrar. Se você rumina, reclama, você já reclamou faz tempo. Tenta se livrar disso. Se você trai, isso vem de outras vidas, provavelmente. Você está aqui para tentar se livrar disso. Mente. Ó, quanta coisa que a gente faz, né? Ai, eu não faço. Alguma coisa você faz. É aí que começa a evolução, é assumir. Vamos tentar, pelo menos, diminuir no começo. Tá bom? Podem e devem ser modificadas essas tendências instintivas. Instintiva que parece muito do animalzinho. É uma coisa que não tem a ver com seres evoluídos, tem a ver com instinto, com aquela vontade incontrolável, com a impulsividade da gente, né? Essas tendências instintivas, elas podem ser positivas, porque quando elas significam boias sinalizadoras, elas são importantes. Opa, apareceu aqui um sinal de que eu tenho que evoluir. Aí ela boia sinalizadora para a evolução, isso é importante. Tá? Então, elas também podem ser um sinal positivo. O passado, então, ele se torna colaborador e não impedidor. Ele pode impulsionar quando nós queremos viver melhor. Ele pode ser instrumento também de vitimização quando não estamos bem.
Sabe, tem gente às vezes que está com 80 anos e está reclamando da mãe e do pai. Já viram isso? Então, você pode até pontuar as questões que aconteceram, mas você justificar que você não foi para frente por causa disso, ai, meu casamento não dá certo. No consultório a gente vê isso bastante. Meu casamento não dá certo, porque sabe, meu pai, quando eu tive meu pai, que é a primeira referência que eu tive masculina, ele fazia isso com a minha mãe e comigo. E aí a pessoa está casada há 30 anos, com aquela pessoa que ela reclama há 30 anos, e ela não decide o que fazer com aquilo, e põe a culpa na mãe ou no pai, que até já faleceram. Isso daí se chama vitimização. Pode ser que seja verdade isso? Claro que pode ser. Mas o que você fez com isso da sua vida? Isso é importante pensar. Você quer falar? Não. Eu tenho uma amiga que é muito engraçado, que sempre que acontece alguma coisa, é que ela é bem assim, calma, no começo. Ela namora um cara, e esse cara sai com ela. Só que sempre que esse cara sai com ela, ele descobriu porque ela não estava usando a meia da sorte. Eu fico indignada. Então, a culpa é da meia. Quando a meia furar, como é que vai ser? Né? Vamos lá, Rose. O passado, ele é passado. Ele não pode ser modificado. E isso daí tem que ser um mantra. A gente não pode esquecer. Ele não vai ser modificado. Frase boba, né? Não é boba, não. A gente fica com a esperança de que a gente vai mudar aquilo que já passou. E a gente perde tempo, energia, vibração, saúde mental, saúde física, saúde emocional. Todavia, nós podemos alterar os nossos pensamentos em relação ao passado. A gente não pode mudar o passado, ele fica que nem uma cicatriz na gente. Mas cicatriz vem do verbo cicatrizar, né? Ela fecha. E aí quando alguém chega para você e fala assim, olha, você tem uma cicatriz aqui, o que aconteceu? Você pode contar a história, porque ela aconteceu, você não vai apagar. Mas a forma como você vai olhando aquela cicatriz, ela pode mudar. Ela tem que mudar. Se você está falando da cicatriz que você fez com 7 anos... Quando você tem 14, 28, 45 do mesmo jeito, tem um problema aí. E o problema não é o outro que fez a cicatriz, não. É você. Então, é muito importante a gente poder rever, para a gente fazer essa reforma íntima que o livro fala. Certo? Acho que terminou. Então, agora, eu vou deixar assim uns minutinhos para quem quiser perguntar ou comentar alguma coisa, tá bom? Às vezes sua pergunta pode ajudar um irmão de fé que está aqui, um comentário, uma história. Alguém tem alguma coisa aí que pode ir para colaborar? Ninguém? Então tá bom, gente. Eu queria agradecer a todos vocês hoje aqui. Eu desejo para vocês muita luz no caminho de vocês nessa vida e que a gente possa, eu sempre proponho no final, quando eu faço palestra, que esse seja o primeiro dia do restante das nossas vidas. Que a gente possa recomeçar hoje, aproveitar alguma coisa da palestra, do que os nossos queridos aqui também falaram, para falar, hoje eu vou começar de novo. A gente pode começar de novo todos os dias. Não vamos desistir disso, tá bom? A gente está aqui para isso. Gratidão por vocês me ouvirem. Eu espero poder ter ajudado um pouquinho aí vocês. Um abraço carinhoso.